Eu comecei a falar muito como é que eu faço a minha gestão diária, de como é que eu penso, mas eu nunca disse como é que eu comecei neste mundo e acho que é algo que é interessante. Como é que isto aconteceu? Eu tinha uma professora minha que tinha bons contactos, porque estava presente em diversos projetos. Por acaso nisso, eu tive muita sorte. Eram professores que estavam relacionados com a área que eu queria seguir e, no entanto, não eram apenas professores. Para mim, foram mesmo grandes referências porque eles não se ficavam só pelas aulas, nem por dar conselhos bonitos. Eu tinha um professor, e ainda dá aulas, que me dava aulas, tinha a empresa fora da escola, ainda há pouco tempo eu fui ao escritório da empresa dele, é uma empresa fantástica, ainda assim continua com o gosto de ensinar. Para mim, sem dúvida, é uma referência gigante, mas quem me deu este passe não foi esse professor, que eu gosto muito, foi outra professora, a professora Fernanda. Professora Fernanda, que esta professora aturou, meu Deus. Mas a verdade é que se não fosse esta professora, eu não tinha seguido este caminho quase 100% de certeza absolutíssima. E porquê? Isto aqui, ui, está a tapar. Isto aqui é de 2018, 2019, não tenho bem a certeza. Mas resumidamente, isto foi o passo de entrada para a Startup Praga de 2018 a 2019, que já não me lembro bem. E foi exatamente por isto que eu comecei neste mundo e que hoje consigo ter os resultados expressivos que tenho, porque eu lá fiquei totalmente fascinado. Lá está. Quando eu vi o anúncio que ia haver a startup em Braga, pá, eu fiquei fascinado com aquilo. Eu, pá, tanta tecnologia, tantos negócios, tanta cena a acontecer. Pá, eu quero estar lá no meio. Só que eu não conhecia ninguém. Por acaso, a professora Fernanda dava-nos imensa abertura e nós conversávamos muito com ela. Era realmente uma boa professora, uma pessoa, pá, incrível. E dava-nos muita abertura para falar sobre diversos assuntos sem ter que ser necessariamente sobre as aulas e sobre as notas e essas coisas mais, pronto, mais normais da escola. E eu penso que eu cheguei a comentar que adorava ir à Startup Praga porque era algo que estava relacionado com um meio que eu adorava e que honestamente eu nem pensaria possível seguir e ser possível ingressar neste caminho e de facto conseguir fazer profissão, conseguir fazer disto uma profissão. E essa minha professora disse-me: olha, eu tenho contacto, eu conheço uma pessoa que tem contacto de outra pessoa, e entre troca de contacto e troca de e-mails, a minha professora arranjou o passe e pôs-me lá dentro. E eu posso dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Isto porquê? Assim que eu consegui o passe, esquece, fiquei eufórico, mal pude esperar, aquilo foi uma loucura. Lembro-me que estava um calor do caraças, foi tarde. E quando eu cheguei lá ao edifício e vejo tanta gente, o pessoal era mais velho, eu acho que era o mais novinho que estava lá. É óbvio que fiquei acanhado, houve os lanches, havia cá fora um DJ, tipo com um barman e tudo. Aí eu fiquei sentado num sofá só assim a olhar para toda a gente. E eu nem abanava a cabeça com a batida da música. Mas é engraçado agora relembrar isto tudo. Mas houve uma startup que foi lá, que foi fazer o pitch, que me chamou particularmente a atenção. Hoje em dia já não é aquela apresentação e é uma empresa gigante, espetacular, que é a empresa do Roberto, que é a Subvisual. E eu não sei como, nem onde fui buscar coragem para ir falar com ele. Porque era um ponto interessante. Eu era assim mais para o gordinho, nada confiante, e meio que me sentia inferior a toda a gente que estava lá. Mas eu estava lá no cantinho e queria aprender. E então eu lembro-me que eu estava na mesa onde tinha tipo uns queques e uns bolos, claro, gordo a comer, e do outro lado da mesa tinha assim tipo um cartaz a dizer Subvisual, não sei o quê, e estava o Roberto ao lado. Já vão ver quem é o Roberto. Pá, e quando eu estava a pegar no bolo, estava a olhar para lá, a ler as especificações do projeto deles e tudo, e o Roberto meio que olhou para mim e sorriu. E eu tipo, ok, ele sorriu e ele não se importa que eu vá falar com ele. Peguei nas minhas coisinhas e fui lá. E vou-vos dizer que eu nunca tive tanta vergonha, nem nunca me senti tão inseguro na minha vida para ir falar com alguém, não é? Mas pronto, lá fui. E o Roberto foi simplesmente uma pessoa 1000 estrelas. Quando eu cheguei lá e perguntei sobre o que era o projeto, eu literalmente fui tipo, olá, o que é que vocês fazem? E agora eu olho para essa abordagem e penso, ok, era só um miúdo. E ele não olhou para o facto de eu ser só uma criança, ele não olhou para o facto de eu ter ou não ter visão, sobre o que seja. Eu acho que ele só viu o meu brilho nos olhos, viu o interesse pelo projeto dele. E ele, com o gosto que tinha no projeto dele, explicou-me cada detalhe sobre o projeto e não só. Ele convidou-me para ir ao escritório da Subvisual, que é ali, como é que se chama aquilo?
Eu não sei como é que se chama aquela avenida. Prontos, é mesmo ao lado do escritório da Farfetch. Para quem é das festas e tudo, tem a Dona Rosa. É Dona Rosa? Não sei. Também não sei, não sei. Ele convidou-me para ir lá, para conhecer as instalações, para falar um bocado com ele e tal. E quando ele me disse aquilo, eu ouvi, eu não queria acreditar. Eu pensei logo, mas estão a gozar comigo? Isto não está a acontecer? Como assim? Como é que eu vou? E claro que eu disse logo que sim, e mal cheguei a casa, ele disse, olha, manda-me um e-mail, não sei o quê, agendamos, até vou ver se tenho aqui o e-mail. O e-mail que eu lhe mandei. Era engraçado, se eu tivesse eu vou deixá-lo aqui. Envia-me um e-mail e não sei o quê, agendámos e conheces lá o espaço. E eu saí da beira do Roberto com as mãos a tremer por não estar a acreditar em tudo aquilo que tinha acontecido, por eu ter tomado a iniciativa de ir falar com ele. E é óbvio que mal cheguei a casa, fui logo ao computador, pus o e-mail, ué, quando é que podemos agendar? Quero conhecer. Já estava em pulgas. Mas quando eu mandei o e-mail, assim que eu cliquei em enviar, eu pensei, provavelmente eu vou ser ignorado. E ele lá estava já tão farto de tanta pergunta que só me queria despachar e disse-me isto. Mas não, no dia a seguir de manhã, acordo logo com a resposta dele, tipo, X dia, X hora podes aparecer. E já agora aproveito para pedir desculpa à professora Fernando porque disse que estava doente, mas na verdade fui ter com o Roberto. Anyway, nesse dia de tarde aconteceu uma cena mesmo engraçada. E eu pensei assim, ora bem, eu vou lá, vai ter muita gente a trabalhar, eu vou estar com o Roberto é uma pessoa muito inteligente e ele criou todo este projeto, eu tenho que conseguir anotar o máximo possível porque senão vou chegar a casa vou-me esquecer e eu quero ser como ele e se eu não anotar vou-me esquecer e nunca vou conseguir ser como ele. Então o que é que eu fiz? Ok, eu preciso de um caderno. Cheguei a casa, procurei um caderno e tal, eu meti um caderno bonito, fui na altura a uns chineses e vi quais é que eram os cadernos assim mais bonitos, tinha que chegar lá minimamente apresentável. E eu peguei no caderno, olhei, e eu, capa bonita, não sei o que, vou levar este. Levei o caderno, e assim que chego ao escritório da Subvisual, e não sei se já disse, está presente na área do Web3, uma cena fantástica, e eu peguei naquele caderno, e lá fui eu, todo medroso outra vez, cheguei lá a procurar o andar, aquilo é gigante, atendem-me, eu disse, eu marquei com o Roberto, da startup, abriram, eu esperei por ele um pouquíssimo tempo, ele apareceu, ele levou-me a uma mesa e eu pousei lá assim o meu caderno, tipo com a capa para cima, caderno novo, está aqui pousado. E quando eu pousei o caderno, a primeira coisa que o Roberto me perguntou foi se eu gostava de Harry Potter, porque aquele caderno que eu tinha comprado era do Harry Potter, só como eu nunca vi Harry Potter na vida, não fazia ideia, eu só achei bonito. Ele começou a fazer umas perguntas sobre algo daquilo que era de Harry Potter, que eu não sei o que é. Eu já estava encabacado por caraças e eu estava perante o Roberto. Para mim, ele é o Roberto, não é o Roberto, é o Roberto. Ainda mais encabacado fiquei, porque eu queria falar de um assunto do qual eu não tinha conhecimento. Foi uma experiência totalmente inacreditável. Passando estes anos, guardo no meu coração, por isso é que lá já tenho tudo aqui guardado, estes papéis todos, as fitas todas, desde 2018, 2019. E agora, ao ver o crescimento da Subvisual da forma tão notória que foi, só fico ainda mais feliz, não só pelo Roberto, mas por toda a equipa, que fiquei completamente fascinado quando entrei lá, havia a quantidade de profissionais a trabalhar, as salas que havia. E eu fiz-lhe uma pergunta, que foi, Roberto, como é que eu posso trabalhar aqui? Eu quero vir para aqui trabalhar, eu quero pertencer a este mundo. Aquilo era mesmo fantástico, era computadores em todo lado, depois tinha ali uma cozinha para os funcionários, o pessoal a dar-se bem, e notavas que era um ambiente que as pessoas estavam lá todas atrás de um propósito, que não estavam simplesmente num emprego. Cada pessoa de cada área estava lá a fazer o que gostava, e essa garra, eu queria pertencer àquilo. Se pertencia ou se pertenço, infelizmente não. Se continua a ser algo com que era simplesmente incrível, continua. Porque foi desde aí que eu me esforcei para criar tudo e consegui mudar um pouco a minha realidade e mudar um pouco de onde vim, porque tudo o que eu consegui e tudo o que eu estou a conseguir conquistando aos poucos, de mudar a minha realidade e dos meus, é facto, foi devido a estes dias. Foi por causa destas pessoas. O Roberto nesse dia perguntou o que é que eu estudava, o que é que eu gostava, para além das conversas da empresa e do máximo conhecimento que eu tive, e eu aproveitei e tenho ali tudo escrito. Quase cada palavra que ele dizia está ali escrita. E mais uma vez vou ter que elogiar o Roberto porque ele disse-me exatamente por estas palavras.
acaba o curso em que estás, tira este curso na universidade e quando estiveres na universidade envia-me mensagem. Se eu na altura tivesse tido possibilidades para o fazer, eu acredito vivamente que o Roberto tinha mesmo dado essa oportunidade. Na altura não tinha essa possibilidade e tive que vir por este caminho e é por aqui que estou a fazer o meu caminho, não na criação de conteúdo, porque isto é simplesmente um hobby ou algo que eu vejo a longo prazo e que me pode dar frutos daqui a 2, 3, 4 anos. Agora estás a dizer, ganda fanboy da Suvisual, sou mesmo. E esta história toda para quê? Para dizer como comecei neste mundo e o que me motiva e serve de inspiração para chegar a algum lado ainda maior de onde possa estar. Obviamente eu acho crucial nós darmos valor às nossas conquistas e nunca é bom compararmos, não, lá está a comparar o jardim do vizinho, porque só nos vai deitar abaixo. Mas eu não vejo esta empresa e o Roberto lá está como pessoa, como comparação, vejo sim como inspiração e acho que aí é altamente benéfico e é por aqui que nós temos que guiar para chegar onde gostávamos de estar. Se eu irei lá chegar um dia, eu não sei, só Deus sabe. Pelo menos estou a fazer por isso.